Meus queridos, a dor é uma coisa que toca todos nós, como nós já começamos a ver na semana passada. É impossível vivermos sem dor. Existem dores de todo tipo. Existem dores físicas que são tranquilas, são suportáveis. Existem dores físicas que são terríveis de você lidar. Existem dores da alma que são possíveis de nós lidarmos. Existem dores da alma que são terríveis, só são consoladas com muita misericórdia, com muita graça da parte de Deus. Existem pessoas mais duras com relação à dor, menos sensíveis à dor da vida, seja a dor emocional, seja a dor física. Tem pessoas com muito mais sensibilidade à dor física, à dor emocional, tem tantas coisas. Nós temos tantos textos nas Escrituras para nós podermos ver. Esse é um assunto vasto, por isso você já vai me desculpando aí se porventura ficar uma ou outra coisa em aberta, simplesmente porque o tempo não é possível da gente fechar todos os textos. E a Bíblia fala, nós vimos na semana passada, a Bíblia fala sobre a graça e a soberania de Deus, sobre a maneira pela qual Deus cuida da sua terra. Deus não tem prazer em fazer as pessoas dessa terra sofrerem. O livro de Lamentações, capítulo 3, diz assim, que o Senhor não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. A dor não é prazerosa para Deus, porém a dor é necessária para Deus. É um pouco diferente a perspectiva. Deus não tem prazer na dor, porém Ele tem a permissão. Nós recebemos da parte dEle o cuidado e nós não podemos sofrer sem que Ele o permita. Ele o permite. Como nós vimos, visando um fim proveitoso, Deus é soberano sobre essa terra. E não há nenhuma dor vivida nessa terra que Deus não possa tirar um bem daquilo. Nós vamos avançar um pouco mais nisso hoje. A Bíblia diz, mas com muitos textos, com muita vastidão nas Escrituras, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele cuida e Ele protege todas as coisas, todas as pessoas. Deus então tem o controle pleno. E a Bíblia diz 3 coisas a respeito de Deus. A Bíblia diz muitas, mas põe 3 em destaque. Deus é amor. Ele usa o verbo ser. Deus é amor. Deus é fiel. E Deus é luz. Essas 3 coisas recebem um destaque sobre o caráter de Deus, de quem Deus é. Então essas 3 coisas recebem um destaque maior de quem Deus é. Deus não pode afligir a nossa vida sem amor. Ele não pode afligir a nossa vida sem amor, porque vai contra a natureza dele. Você pode não ver, porque você está dolorido. E acreditem, a dor é um péssimo juiz. Vocês são jovens. Você está num grupo de amigos, conversando, e você está com vamos usar as meninas aqui, uma cólica menstrual muito forte. E você está ali, mas você está numa cólica terrível. Você tem um bom ouvido para ouvir a conversa? Não. Você consegue rir das brincadeiras que fazem? Não. Por quê? Porque você está com dor. A dor é um péssimo juiz. Quando sofremos, temos uma tendência natural de distorcer os fatos e de não vermos aquele que é o nosso cuidador de um jeito adequado. Então, ao sofrermos em demasia, nossa visão
fica distorcida. Por quê? Porque a dor é um péssimo juiz. Por isso que os homens não deveriam julgar as coisas na sua família com dores, com dívida, com fome. Isso é uma coisa comum de homem. Experimenta conversar um assunto sério com um homem com fome. Ele está com a dor da fome, ele quer comer, ele não tem cabeça para julgar o assunto. É uma regra tão simples que a gente aplica de forma vasta na vida. Então, Deus, a Bíblia põe em destaque essas três coisas, que Deus é amor, Ele não pode te afligir sem amor. Não deixe a sua dor distorcer esse fato. A segunda coisa, Ele é fiel. Nós vamos olhar algo a respeito disso hoje ainda. Ou seja, Ele não pode permitir uma dor sem uma fidelidade a você. O que é uma fidelidade? Ele tem um propósito naquela dor. Ele sabe o que está fazendo com você. Ele sabe onde está te levando. Ele sabe o que Ele quer tirar de você e o que Ele quer acrescentar à sua vida através daquela dor. A última coisa, Ele é luz. Na dor, nós temos uma revelação de nós mesmos diferente. Por isso que o salmista, no Salmo 119, diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ele está dizendo assim: eu recebi luz a respeito de quem eu sou, quando eu passei pela aflição. Então o nosso olhar tem que ser um olhar segundo as Escrituras para esse tema. Semana passada nós vimos algumas coisas, e eu preciso fechar elas para mostrar as três dores do Senhor. Nós vimos que a dor entrou nesse mundo por causa do pecado. Deus não tinha intento de pôr a dor, porém Ele teve a permissão de fazer com que a dor entrasse. Por quê? Porque Deus plantou a árvore da vida, para que Adão comesse da árvore da vida. E na rebeldia dele, de Adão, Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Teve lá a permissão de Deus. Então a dor entrou por causa do pecado. Cessando o pecado, cessa a dor. Segunda coisa que nós vimos, é impossível vivermos sem termos algum tipo de dor. Meus queridos, a vida de nenhum de nós é perfeita. Às vezes você vai bem financeiramente e tem um problema emocional dentro de casa. Às vezes você vai bem profissionalmente e tem uma dificuldade familiar com pai ou mãe. Às vezes você vai ter um casamento excepcional e pode ter um filho que por um motivo ou outro se afastou de você e do Senhor. Todos nós temos dores. Todos nós temos dores. A vida de nenhum de nós é perfeita. Perfeita no sentido de plena. Nós temos alguns momentos de oásis nessa vida, em que parece que tudo está em ordem. Porém, o básico da nossa vida, o cotidiano da nossa vida, ainda é de um deserto. Então, o segundo princípio, é impossível vivermos sem termos algum tipo de dor. O terceiro princípio, toda dor que nós passamos está sob o controle de Deus. Ninguém passa uma dor maior do que Deus permitiria. Ninguém. Dizer isso é dizer que Deus seria perverso. E Deus não é perverso. Uma pessoa que impinge uma dor demasiada é uma pessoa maldosa, perversa. Alguém perguntou na semana passada, foi uma boa pergunta, o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 1, quando Paulo teve uma dor tão intensa, que ele diz que foi acima das forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. E aí nós temos que lembrar, todos os assuntos na Bíblia complexos, nós temos que olhar todos os textos. Então Paulo usa ali, obviamente, uma força de expressão. Até porque, para toda dor que nós vivemos, nós recebemos o socorro da parte de Deus, para suportarmos e vivermos aquela dor.
Então, toda dor que vivemos, seja ela qual for, e queridos, de vez em quando eu digo, onde eu reúno ou na minha casa, que eu me considero um privilegiado, porque eu basicamente lido com dor. E eu vejo Deus visitando as pessoas nas dores. Existem livros em que são extraordinários. Extraordinários. Tem um livro a respeito de abuso sexual na infância. Um livro cristão, que é uma das piores dores que a gente vê. Uma das piores dores vistas. Essa mulher, em particular, criou um ministério voltado a cuidar de mulheres abusadas ao longo da vida. Uma coisa impressionante. Um livro que a gente lê e é impressionante a maneira de ver como Deus pega uma dor e é capaz de usar aquela dor na vida de outras pessoas. Já vou tocar nesse tema. Então, a dor está sempre sob o controle de Deus, sempre. Ele provê o que é necessário para nós resolvermos aquela dor dentro de nós. Nós precisamos nos lembrar sempre que Ele faz a ferida. Vocês lembram? Porém, Ele mesmo a cura. Ele fez essa promessa. E algumas feridas têm que ser abertas, expurgadas, limpas, cuidadas ao longo de dias e semanas, às vezes meses e anos, quando são feridas emocionais, elas têm que ser abertas, expurgadas, até que chega um momento que elas fecham. Algumas fecham sem cicatriz, como se você nunca tivesse passado por aquilo. Algumas outras fecham com cicatriz, porém elas fecham. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele mesmo que fere é o mesmo que cura, que limpa, que restaura e que promove uma vida nova através daquela dor. Terceiro princípio, então, a dor do homem está sob o controle de Deus. Quarto princípio que nós vimos semana passada, toda dor tem uma finalidade. Qual é a finalidade de Deus? Sempre, sempre, sempre produzir em nós a vida do Filho. Sempre produzir em nós Cristo. Por que que um é tocado na dor financeira? Por que que outro é tocado na dor relacional? Por que que um é tocado na dor familiar? Por que que outro foi tocado num abuso? Meus queridos, Deus é quem decide o tipo de dor que cada um de nós teremos. Deus decide o tipo de dor que cada um de nós teremos. Eu tenho as minhas. Há 5 anos atrás eu tive uma dor emocional, que eu acho que foi espiritual também, tão violenta, tão violenta. Alguém falou algo a meu respeito de forma tão violenta que eu tive pneumonia. Nunca tive pneumonia na vida. Depois de 3 meses com aquele negócio dentro de mim, acordei um dia com febre. Fui ver, estava com pneumonia. Fui tratado, curado, e aí pus o joelho no chão, e com alguns dias, depois de pôr o joelho no chão, o Senhor me visitou, passou um bálsamo naquela ferida. Com todos nós, isso vai acontecer. Todos nós, de alguma forma, vamos encontrar a vida do Filho. A vida do Filho. Qual foi o aprendizado para mim naquela época? Uma liçãozinha básica, chamada perdão. Nunca tinha tido problema com isso. E aquela vez, o Senhor trouxe uma lição chamada perdão. Depois de algumas semanas, com o joelho no chão, o Senhor me visitou numa ceia.
E num toque, num texto bíblico, eu fui curado. Oh, meus queridos, Deus elege o tipo de dor que cada um de nós vai ter. Ele, na paternidade, do amor, no cuidado, na fidelidade dele, ele determina o tipo de dor que nós vamos ter. O que nós precisamos fazer é encontrar Cristo naquela dor. Até aqui nós fomos. Tem mais 2 pontos que eu quero destacar. 3 pontos. 5º ponto. O sofrimento tem a ver sempre com edificação. Porém, nem sempre a edificação é apenas nossa. Porque às vezes a edificação é dos outros. Abram, por favor, em 1 Colossenses capítulo 1, 24. Colossenses capítulo 1, versículo 24. O que eu falei agora para os irmãos? Qual o princípio? O sofrimento tem a ver sempre com edificação. Nem sempre apenas a edificação nossa, mas às vezes a edificação dos outros. Olha esse versículo, que coisa maravilhosa. Colossenses 1, 24. Diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Meus queridos, olha a profundidade desse texto. O texto está dizendo que resta algum tanto de aflição de Cristo. Porém, nós temos que já deixar claro o seguinte: Cristo sofreu a nível de redenção, de remir o ser humano do pecado, de capacitar o ser humano. Cristo fez tudo o que era necessário, porque Ele disse na cruz, tetelestai, está consumado. Então, o que o texto está dizendo que resta um tanto de aflição de Cristo? O texto está nos ensinando o seguinte, que nós precisamos dos sofrimentos uns dos outros para crescermos. Então, eu preencho, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Você não precisa abrir, mas depois você vai até Tiago 5, 10 e 11, diz assim: tomai por modelo de sofrimento os profetas. Nós precisamos do modelo de Cristo. E nós precisamos de irmãos perto de nós, que passem pelo processo de dor, que passem pelo processo de cruz, que se sujeitem ao processo da dor, que encontrem o caminho da obediência no Senhor, para que esses irmãos deem para nós um testemunho de avanço, um testemunho de capacidade espiritual, de visitação de Deus sobre eles. Por isso Paulo vai dizer tão prontamente assim: sede meus imitadores, como nós somos, como eu sou de Cristo. Meus queridos, aprove a Deus que o modelo de sofrimento de Cristo fosse pleno e suficiente, mas aprove a Deus, pela nossa alma, pela nossa humanidade, colocar perto de nós modelos ainda mais próximos, que passem pela dor e que nos ensinem a respeito da dor. O mesmo texto de Tiago, no versículo 11, vai mandar nós olharmos, tende ouvido a paciência de Jó. Quem de nós aqui já não foi edificado no livro de Jó, ao lidarmos com a dor? Então, o texto ensina que existem algumas dores, às vezes, que nós vamos passar, que obviamente é para edificação nossa, mas não apenas nossa. Deus quer usar aquela dor que nós estamos passando para edificar outras pessoas. Os irmãos estão entendendo?
Eu fui escravo de compulsões na minha vida lá atrás, muitas indisciplinas. Não sei quantos irmãos eu já pude abençoar depois que o Senhor me livrou daquela carnalidade. Alguns dos irmãos aqui são irmãos sofridos, doídos. Você precisa entender que aquela área que o Senhor produziu uma dor dentro de você, em primeiro lugar tem que ser resolvida em você, para que depois o Senhor te levante com graça, com autoridade, para edificar a vida de outras pessoas. Meus queridos, um irmão que não aprendeu a sofrer é um irmão sem misericórdia. Um irmão que não aprendeu a sofrer é um irmão sem misericórdia. Que é uma coisa da faceta básica de Deus, do caráter básico de Deus. A dor nos humaniza, a dor nos ajuda a compreender a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus. A dor nos ajuda a compreender as pessoas. Então Deus, o quinto princípio que eu estou levantando é que as dores que você tem podem não ser apenas para a sua edificação, pode ser que Deus tenha levantado algumas dessas dores visando a edificação de outras pessoas. No próprio texto de 2 porque temos recebido do Senhor um consolo, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia. Quando eu sou consolado na minha dor, visitado na minha dor, então eu sou encontrado apto por Deus para poder visitar os outros e cuidar dos outros. Os irmãos estão entendendo? Então não deixe a tua dor te consumir. Livre-se da queixa. Livre-se da autopiedade, como nós vimos semana passada. Livre-se disso, com urgência. Porém, olhe com profunda firmeza. Senhor, passa um bálsamo na minha dor e me capacita a ajudar aqueles que têm necessidade. Porque há muita gente com necessidade. Quinto princípio. Sexto princípio. Eu disse isso nas respostas e eu preciso colocar isso novamente. A dor tem apenas 4 origens. A dor vem ou do pecado original, todos nós passamos por isso. A dor entrou porque o salário do pecado é a morte. A dor vem por pecado individual, porque tudo que o homem planta, ele colhe. Plantei gasto, colhi dívida. Plantei gasto excessivo, colhi dívida. Estou sofrendo a dor da dívida porque plantei algo que não podia ter plantado. Apenas um exemplo. Então, o segundo lugar de onde provém a dor provém dos nossos pecados. Terceiro lugar de onde pode provir a dor provém dos pecados de quem está perto de nós. Eu não sei se eu disse aqui semana passada, talvez eu tenha dito, mas eu vou repetir, eu tentei me lembrar e não consegui hoje. Quando o sacerdote ofereceu um pecado por todo o povo, na nação de Israel, ele oferecia um cordeiro. Então o pecado de todo o povo valia quanto? Um cordeiro. Um novilho, desculpem. Quando ele ofereceu o sacrifício pelo pecado dele, ele oferecia quanto? Um novilho. Acho que eu falei semana passada, né? Isso retrata o quê? Que um líder pode fazer cair uma nação inteira. Os irmãos estão entendendo? Por isso o pecado dele, de um líder, merece um sacrifício igual ao do sacrifício de uma nação inteira. Então, se alguém perto de você pecar, todos que estiverem perto de você vão colher. Vou dar um exemplo. Um homem adultera. Quem sofre? Ele, a esposa, e se vier a público, os filhos. Por o pecado de um,
esposa e filhos estão sofrendo. Então, o pecado pode vir de pessoas que estão perto de nós. E, em último lugar, o pecado pode vir o sofrimento pode vir de Deus. Você pega uma criança pequena que nasce com um problema congênito. Vou dar um exemplo bíblico. Em João 9, o Senhor está andando e ele vê um cego de nascença. E os discípulos imediatamente viram e dizem assim: Senhor, quem que pecou? Ele ou seus pais? Eles têm que achar um culpado. Ele ou seus pais que pecaram? E Jesus responde: nem ele, nem seus pais. Porém, isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Um propósito divino naquela dor. Manifestar os propósitos de Deus. Então, tem algumas dores que vêm de Deus. Um cuidado que nós temos que ter, queridos. Quem aconselha cai nisso. Eu já caí uma centena de vezes, pelo menos, ou muito mais. Quem aconselha cai nisso. Quando tem uma dor, cuidado para não achar um culpado. Porque a tendência da gente gosta de achar culpado. E nem sempre é um culpado. Como eu estou dizendo aqui, tem algumas situações que simplesmente Deus permitiu. Ele quem trouxe, sem que houvesse um pecado específico de alguém. Sempre vai ter a permissão de Deus, porque nós não podemos sofrer sem a permissão dele. Porém, cuidado para não achar um culpado. Esse não é o propósito. O propósito é identificarmos a dor e resolvermos a dor. Ainda que nós tenhamos que nos afastar de uma ou de outra pessoa. Mas o alvo nosso não é achar culpados. O alvo nosso é resolver a dor diante de Deus. Certo? Última coisa. Haverá um dia em que não teremos mais dores. Amém? Nossa! Vamos lá de novo. Amém? Isso! Isso merece um assim seja. Senhor, cumpre logo isso. Maranata, Senhor, vem nos buscar mesmo. Por quê? Porque haverá um dia em que essa dor que nós temos será encerrada aqui. Abram em Apocalipse, capítulo 21. Versículo 3 e 4. Vamos começar no 1. Diz assim: Apocalipse 21, de 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Esperamos esse dia, buscamos esse dia, aguardamos esse dia, oramos por esse dia. Vem, Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina a fazermos isso, a apressarmos a vinda do nosso Senhor em oração, buscando e esperando que Ele venha para um dia estarmos com o nosso Deus e Pai. Pois bem, terminei a introdução e agora eu quero partilhar com bastante objetividade as 3 dores vividas pelo Senhor segundo o meu entendimento nas Escrituras. O que eu preciso explicar para vocês?
tudo aquilo que Jesus viveu encarnado, nós viveremos. Jesus, como Filho de Deus, ele viveu algo que nenhum de nós pode viver. Porque ele era Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus. Por exemplo, uma coisa que Jesus viveu como Filho de Deus, que nenhum de nós pode viver. Ele pagou o preço do pecado na cruz. Nenhum de nós pode viver isso. Porque tinha que ser o justo pelo injusto, o santo pelo ímpio. E só Jesus conseguiu guardar a lei. Nenhum de nós guardaria a lei. Então, há uma coisa que Jesus viveu que nenhum de nós poderíamos viver. Ele viveu isso como Filho de Deus. Mas, queridos, por que a Bíblia apresenta Jesus como Filho do homem? Porque tudo aquilo que Jesus viveu como homem representa que eu e você passaremos. Nós teremos que nos sujeitar àquele processo. Vou dar um exemplo para vocês. Jesus passou por um batismo de arrependimento. Mas deixa eu perguntar para você. Jesus tinha alguma coisa para se arrepender? Por que ele se sujeitou a um batismo de arrependimento? Porque como homem, ele está mostrando para mim e para você que nós temos que nos arrepender. E é interessante, queridos, porque a palavra arrependimento significa metanoia, mudança de entendimento. Mas existem um ou outro autor que, ao juntar as duas palavras, ao trabalhar a palavra separado, a palavra metanoia significa perceber depois. Então, o que é arrependimento para nós? É perceber depois. E aí, oh Deus, me perdoa, errei, tenho que voltar, tenho que fazer. Jesus, queridos, é tão singular que o batismo dele foi curioso. Ele passou por um batismo sem ter pecado. Mas ele passa por um batismo de arrependimento, porque 3 anos depois o pecado de toda a humanidade seria colocado no ombro dele. Jesus mostra como é que é para nós lidarmos com o pecado. Nós lidamos com o pecado antes e não depois. A gente tem que estar preparado, atento, vigilante, para cuidar do pecado. Então o Senhor passa por um batismo de arrependimento. Eu e você teremos que passar. No 7º estudo eu vou trabalhar essa frase com vocês. A voz do Pai vem sobre o Filho e diz assim: este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Nós vamos trabalhar esse estudo aqui só. O que é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer? Ele ouviu do Pai essa voz. Eu e você vamos ouvir do Pai a mesma voz. Você é meu. Ninguém tasca a mão em você. Você é meu. Eu fiz uma aliança com você. Eu sou fiel. Você pode ser infiel, mas eu sou fiel. Eu vou te pegar e te levar até o final daquilo que eu determinei que eu te levaria. Ele faz isso conosco. A mesma voz que veio sobre ele vai vir sobre nós. Jesus é tomado pelo Espírito e é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu e você passaremos por um deserto, por tentações. Tudo que o Filho viveu, o Filho do homem viveu, eu e você vamos viver. Ele passou por um Getsêmani, nós vamos viver. Ele passou por uma cruz, nós vamos passar. Não a cruz do Filho de Deus. Aquela nós não temos condições. Só um poderia ter expiado a humanidade. Só um poderia ter resolvido o pecado. Porém, eu e você teremos que passar pela cruz. Em qual sentido? Pensem comigo. Por que Jesus foi para a cruz? Jesus foi para a cruz para salvar a humanidade do pecado. Ou, numa palavra mais clara, para salvar todos aqueles que ele intentaria salvar do pecado. Quem queria salvar a humanidade do pecado? Deus Pai. Então a cruz significa o quê?
A cruz para o Filho significa a vontade do Pai. O que significa tomarmos a nossa cruz? Significa tomarmos sobre nós a vontade do Pai. Deus quer que você namore aquela pessoa? Pode namorar. Deus não quer? Não é a vontade do Pai. Tome a cruz. Deus quer que você compre aquele objeto? Pode comprar. Deus não quer? Não compre, porque não é a vontade do Pai. Então, eu e você passaremos por um batismo de arrependimento, por um deserto, eu e você passaremos por um Getsêmani, eu e você passaremos por uma cruz, eu e você passaremos por isso. Por quê? Porque como Filho do homem, Ele é a excelência da criação. Ele é tudo aquilo que Adão não foi. Ele viveu a plenitude daquilo que é para eu e você vivermos. Ele olhou o ser humano do jeito que nós devemos olhar. Ele tocou o ser humano do jeito que nós devemos tocar. Ele falou com o ser humano do jeito que eu e você temos que falar. Ele calou com o ser humano do jeito que eu e você devemos calar. Então Ele é a excelência da criação. Porém, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A Bíblia põe 3 coisas em destaque nas dores do Senhor. E eu quero colocar essas 3 coisas em destaque para vocês. São 3 dores que todos nós passaremos. Abram em Isaías 53. A primeira dor. A dor do desprezo e da rejeição. Isaías 53. Quem aqui essa semana foi rejeitado? Levanta a mão. Só? Quem aqui esse ano foi rejeitado? Isso. Quem aqui já foi rejeitado dentro de casa? Oh! Quem aqui já foi rejeitado por irmãos de sangue? Quem aqui já foi rejeitado por irmãos da fé? É. Quem aqui já foi rejeitado no trabalho? Desprezo e rejeição é coisa que todos nós vamos viver. Deixa eu ler o texto para os irmãos. Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o era desprezado, e dele não fizemos caso. O texto é claro. Ele está dizendo assim, foi desprezado, era desprezado e rejeitado. Homem de dores. Não dá para ser mais claro que isso. A dor nossa vem pelo quê? Por desprezo e rejeição. Não levanta a mão. Mas tem alguém que nunca se sentiu desprezado ou rejeitado? Eu acho que deve ser meio difícil. Mas eu gostaria de conhecer alguém assim. Porque, como Jesus viveu, todos nós viveremos. Você pode não se permitir sentir, mas não quer dizer que você não foi. O que é o desprezo e a rejeição? Deixa-me mostrar para vocês. Desprezo significa menosprezo ou desdém. Você é colocado ao lado como se não tivesse importância. O que é rejeição? Rejeitado é abstinente, no grego, no hebraico, desculpe.
transitório, fugaz, carente. Tem gente aqui que é carente? Levanta a mão. Os carentes vão se sentir rejeitados e desprezados. Tem gente aqui que é medroso? Levanta a mão. O medroso se sente abandonado, vai se sentir rejeitado e desprezado. O desprezo e a rejeição é uma dor que dói na alma. É uma dor que nos leva a ter comportamentos de fuga. Alguns aqui podem comer mais. Alguns aqui podem ser irritados em demasia. Sabe por quê? Porque estão se sentindo rejeitados e desprezados. Alguns, não é comum nos jovens, mas os adultos que estão me ouvindo vão me entender muito bem. Alguns adultos compram coisas que eles não precisam. Sabe por quê? Para não se sentirem rejeitados e desprezados. Eles buscam ser alguém. Eles buscam ter alguma coisa. Eles buscam títulos, coisas, porque a rejeição e o desprezo dói profundamente neles. Alguns dos pais de vocês aqui, os pais que estão me ouvindo, prestem atenção nisso. Alguns dos pais de vocês aqui não se contentam com as notas medianas de vocês. Querem 9 e 10, 9 e 10, 9 e 10. Sabem por quê? Porque entendem que vocês e eles serão rejeitados e desprezados se vocês não forem os melhores. O desprezo e a rejeição adoece, e adoece gravemente. Alguns dos jovens aqui já decidiram não vir na reunião. Por quê? Para não se sentirem rejeitados e desprezados. A rejeição e o desprezo nos coloca com comportamentos de muita proteção. Tentamos nos proteger de tudo quanto é forma possível e imaginária, para não nos sentirmos rejeitados e desprezados. Olha que interessante. O texto diz assim a respeito do nosso Senhor Jesus: veio para o que era seus, e os seus não o receberam. João capítulo 1. Quem foi que rejeitou o Senhor em primeiro lugar? A família de Israel. A nação de Israel rejeitou a pessoa dele. O Senhor foi rejeitado na nação de Israel ao ter vindo. Mas não apenas na nação de Israel. Você quer ver uma coisa impressionante? Quando você estuda o livro de João, em João capítulo 7, os irmãos de Jesus, um pouquinho antes, os irmãos de Jesus tentaram mandar prender ele, porque diziam que ele estava meio que fora de si. Rapaz, você é meio louco. Vamos te hospitalizar no hospital psiquiátrico? Qual seria o teu sentimento se a família tua dissesse algo a teu respeito? Que você é doente, não bate bem, que você é meio louco? Isso se alguns de nós já não ouvimos isso, ou já não pensamos isso. O Senhor Jesus teve isso dos irmãos de sangue dele. Ele teve uma rejeição enorme da nação e da família. Ele teve uma rejeição enorme da cidade de Nazaré, porque no primeiro sermão dele em Nazaré, o povo virou e perguntou: mas quem que é ele? Ele não é filho de José? Não estão aqui a sua mãe e os seus irmãos? Quem que é ele para nos falar essa coisa? Levaram ele no alto do monte para tentar tirar ele de lá. A vida do nosso Senhor Jesus foi marcada pela dor da rejeição. E é tão interessante que a primeira coisa que rejeita, sabe o que é? O texto diz: quem creu em nossa pregação? Jesus falava e não encontrava quem acreditasse.
Eu vou tirar a tua mentira. Porque se for mentira, não é para os outros acreditarem. Eu vou supor que você não mente. Tudo bem? Mas é duro ou não quando você fala uma coisa e as pessoas não te dão crédito? Não te dão valor? Aquilo que você está falando não é levado em conta, não é considerado. Meus queridos, desprezo e rejeição. Isso nos leva a nos tornar homem de dores. E aí diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, meus queridos, o braço fala daquilo que nós fazemos. Quantas vezes fazemos e não temos um obrigado. Não temos um glória a Deus. Não temos um, meu filho, que legal isso que você fez. Não temos um afago de carinho de pai ou de mãe. Estamos fazendo, trabalhando, cuidando, porém não recebemos isso de fora. Meus queridos, olha o teu irmão mais velho, porque ele falou e não ouviram, ele fez e não deram atenção. Dói, mas calma que para toda dor Deus deu uma escapatória, uma solução, uma finalidade. E aí no versículo 2 ele diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo-no, e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para as meninas: você é bonita ou feia? Não tem nenhuma de vocês aqui que seja feia. Por que você acha que é? Alguém te trata como sendo? Não tinha aparência, nem formosura. O texto bíblico diz que Deus te fez de forma maravilhosa. Pode ter te feito baixinha, pode ter te feito alta, pode ter te feito esguia, pode ter te feito cheinha, pode ter te feito ágil de mente, pode ter te feito capaz com detalhes. Ele fez coisas maravilhosas dentro de você. Pais, como é que você não vê as coisas boas dos seus filhos? Eles precisam ouvir, porque tem. Jesus ouviu coisas ruins. Um irmão uma vez me falou que Jesus era tão comum, ele não tinha beleza, não tinha aparência, não tinha destaque. Ele era tão comum que para ser identificado no Getsêmani, Judas precisou beijá-lo. Jesus não tinha aparência, não tinha formosura, não tinha nada que o colocasse em destaque. Mas, meus queridos, isso pode produzir rejeição? Pode. Porém, Jesus ainda sabia quem ele era. Ele ainda tinha ecoando na mente dele: eu sou dele, ele é meu, eu sou do meu pai, e o meu pai é meu, eu sou filho, eu sou querido, eu sou amado. Se não encontramos isso em casa, sempre encontraremos na igreja, em alguns irmãos, e encontraremos sempre em Deus Pai uma plena aceitação. O fato é o seguinte: o desprezo e a rejeição leva a gente a se sentir altamente dolorido. E vou um pouquinho mais longe. Se o desprezo e a rejeição vierem de pessoas perto, dói mais. Não era para um pai ou uma mãe rejeitarem. Não era para um irmão rejeitar. Não era. Não era para a igreja rejeitar. Alguns irmãos da igreja rejeitarem, não a igreja. Não era. Porém, vai acontecer. E assim como Jesus passou, você
passará. E eu quero fechar essa dor do nosso Senhor com uma coisa. O texto diz assim: era rejeitado e o mais, era desprezado e o rejeitado. Homem de dores. E aí diz assim: experimentado no sofrimento. O que Jesus fez? Fez a dor da rejeição amadurecê-lo como pessoa. Porque ele se prendeu no Pai. Ele se prendeu naquele que o amava. Ele se prendeu naquele que sabia quem ele era. Ele aprendeu a encontrar em uma pessoa aquele que ia reclinar a cabeça no peito dele. Ele aprendeu que ele próprio tinha que reclinar a cabeça no Pai, a cabeça dele no seio do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ele pôs a cabeça dele aqui, seio, esse osso frontal aqui. Aqui, Jesus repousava a cabeça dele. Ele tinha a cabeça dele repousada no peito do Pai. E ele entendia tanto de dor e de rejeição, que João encontrou o peito do Filho. Porque Jesus nos acolhe, ele é um irmão mais velho, que nunca nos rejeita. A minha versão atualizada diz, e que sabe o que é padecer. Tem uma versão, se não me engano, católica, que diz, experimentado no sofrimento. Não deixe o desprezo e a rejeição te abaterem. Mas pegue o desprezo e a rejeição e aprenda a buscar em Deus quem você é, aquilo que Ele pensa de você. Amém? Vamos lá de novo. Amém? Isso. Segunda verdade, segunda dor que o Senhor viveu. Essa dor, o texto não diz com clareza, mas ele sugere isso com todas as letras. Deixe-me mostrar para vocês. Abram em Lucas, capítulo 22. Segunda dor que o Senhor vive. Lucas 22, versículo 39 a 46. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Lucas 22, 40 agora. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Como que eu sei que o Senhor está em dor? Eu sei que o Senhor está em dor não porque o texto relatou, mas porque Ele suou sangue. Ele está num conflito na alma dele a tal ponto, tem tanta adrenalina no corpo do nosso Senhor, a tal ponto, que as células, as camadas das células se rompem. A última camada nossa da pele, a terceira camada, rompe. De tanta agonia que o Senhor tem. Eu e você temos algo parecido, porém numa escala muito menor. Uma palpitação no peito, um pouquinho de tontura, um suor, sinal de que nós estamos em agonia, em sofrimento. Mas o nosso Senhor teve uma coisa chamada hematidrose.
onde as células capilares rompem e a pessoa começa então a suar sangue. Se você buscar hematidrose no Google, você vai encontrar o que você não deve fazer, tá? Google não é uma boa, nem sempre é um bom lugar, especialmente para as questões de saúde. Mas eles vão trazer como alguém que chora sangue. Então, a pele, as células rompem e ela começa a transpirar sangue. Isso é raro, é muito incomum de acontecer e é um nível de sofrimento muito grande pelo qual o corpo está passando. Mas, meus queridos, qual é o sofrimento que Jesus está passando? Ele está no Getsêmani. Qual é a dor que ele está passando? Pensem comigo. É a dor da morte? Não. Eu vou te responder com um texto bíblico. Porque João 10, Jesus diz assim: recebi do meu Pai o direito de entregar a minha vida e também de reavê-la. Então ele não está preocupado com a morte, porque ele sabia que ele ia retomar a vida. É a dor do sofrimento físico que ele vai passar? Não, porque João 12, Jesus diz assim: e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente para este fim eu vim. Então ele veio com aquela finalidade. Então Jesus está querendo evitar a dor física, as feridas, os machucados, a abertura de pele, a morte de cruz, os cravos na mão, nos pés. É isso que ele quer evitar? Não, porque o texto bíblico diz claramente que não. Qual é a dor que o nosso Senhor vai passar? Meus queridos, a dor do nosso Senhor é que ele seria separado do Pai. Às 9 horas da manhã, quando ele é crucificado, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, às 9 horas da manhã, quem está com ele na cruz? O Pai. Segundo aos Coríntios 5 diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. O Pai estava com ele. Porém, ao meio-dia, o meu e o seu pecado é colocado sobre o Senhor. E aí o mesmo Jesus que tinha orado, Pai, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Meus queridos, a dor da solidão. Porque a solidão dói. Jesus viveu a pior solidão que um homem nessa terra pode viver. A solidão do seu Criador. O afastamento do seu Criador. Quando o pecado é colocado sobre ele. Eu e você, quando nascemos de novo, temos a presença do Pai conosco o tempo todo. Porém, vivemos dores de solidão o tempo todo. Jesus também viveu. Jesus, ao ir ao Getsêmani, ele pede para 3 irem com ele. Por que ele pede para 3 irem com ele? Porque ele está vislumbrando que ele ficaria só, afastado do Pai. Ele pede a presença de pessoas. Meus queridos, solidão dói. Alguns de nós aqui somos altamente relacionais. E alguns de nós aqui somos extremamente reservados. Mas, em geral, não somos reservados porque nós não gostamos de pessoas. Somos reservados porque nós temos medo de sermos rejeitados. A segunda dor, em geral, deriva da primeira. Quando somos desprezados e rejeitados, vamos viver a dor da solidão. Porém, toda dor, como eu estou falando para vocês, tem uma finalidade, tem um socorro dentro dela. Na dor do desprezo e da rejeição, Jesus encontrou a maturidade. E na dor da solidão, o que Jesus encontra? Não precisam abrir, mas anotem. João 16, 32. Jesus no cenáculo, um pouquinho antes desse evento, algumas horas antes desse evento, Jesus diz assim:
todos vocês vão me deixar. Porém eu não estou só, porque o Pai está comigo. Preste atenção. Na solidão, nós temos a dádiva de encontrarmos o Pai. Por isso não há jeito de vocês serem feitos em homens e mulheres de Deus, se Deus não levá-los em alguns momentos a passarem por momentos de solidão. Se você olhar todas as Escrituras, você vai encontrar homens de Deus solitários. Começo com Noé. Eu posso voltar um pouco e chegar a Enoque. Quem que andava com Enoque? Ninguém, só Deus. Solitário. Porém, que ele encontrou? Deus. Noé, quem que andava com Noé na geração dele? Era desprezado, agredido, zombado. 120 anos construindo um barco. Nunca tinha chovido na terra. Ele construindo um barco porque ia chover. Pirado geral, o povo ia dizer a respeito dele. Quem que ele encontrou naquela arca? Encontrou Deus. Moisés, 40 anos no palácio. Deus o tira do Egito e o leva para um deserto. No meio de uma sarça, quem que ele encontra? O Pai. Davi, 6 irmãos, 7 irmãos, passaram diante de Samuel. Samuel diz, não ficou mais ninguém? O primeiro que passou, Samuel diz, certamente está perante mim o futuro rei de Israel. Alto, forte, soldado, valente. Não, não é ele. Porque você está olhando a aparência, eu não olho a aparência. Não sobrou mais nenhum filho. Eu tenho um outro lá no pasto, cuidando das ovelhas. Meus queridos, cuidando das ovelhas, quem que Davi encontrou? Deus Pai. Ao lutar com o urso, quem que Davi encontrou? Deus Pai. Ao lutar com um leão, quem que Davi encontrou? Deus, o Pai. Na solidão, você encontra Deus. Por isso que não tema a solidão quando ela vier. Entenda que o Senhor está produzindo em você um processo de maturidade para você encontrar a figura de Deus Pai. Para você então abrir a Bíblia, ler ela e encontrar aquilo que Deus tem para você no meio daquela situação. Você está me entendendo? João 16:32. Todos vocês vão me deixar. Porém eu não estou só, porque o Pai está comigo. Você está me entendendo? As ocasiões em que o Senhor te deixar sozinho, o marido não consegue te entender, parece que o chefe não te compreende, parece que os colegas não te entendem, parece que você fala na igreja e é uma voz vazia, parece que você diz alguma coisa e ninguém compreende. Não se assuste. Vai doer? Vai. Porém você precisa entender que você tem a grande oportunidade de encontrar o Pai. Amém? E para nós encerrarmos, a terceira dor do nosso Senhor. Abram em Hebreus, o sofrimento da morte dele. Hebreus capítulo 2. Lá diz assim: Vemos, todavia, aquele que por um pouco tempo, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o pecado, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão
por toda a vida. Meus queridos, a morte é assustadora. A morte é terrível. A morte assusta todos nós, em vários momentos da vida. A perda de um ente querido. Deixa eu ler para vocês uma frase do Swindoll. A morte é um fato da vida do qual é impossível escapar, a menos que o Senhor Jesus volte. A morte é implacável. Ela vem com frequência e sem aviso, e golpeia sem misericórdia. A morte é inexorável, inflexível. Não pode ser enganada, subornada, lograda, superada ou iludida. A morte é indiscriminada. Ela pega o jovem e o velho, o pobre e o rico, o doente e o saudável, o ímpio e o benevolente. A morte é universal. Todos, no fim, sucumbem à sua escuridão. A morte é uma dura realidade da vida, mas nem sempre foi assim, e ela não precisa ser o fim. Queridos, os medos que nós temos na vida, todos eles, estão ligados ao medo da morte. Todos. Por mais simples que ele seja, está ligado a algum tipo de perda que você vai ter. A Bíblia diz que Jesus teve o sofrimento da morte. A Bíblia diz em Hebreus que a morte nos mantinha sujeitos à escravidão por toda a vida. A Bíblia diz que nós tínhamos ou temos pavor da morte. A morte é um assunto difícil. Não é fácil. Quem aqui tem medo da morte? Apesar de vocês serem jovens, levanta a mão. Quem aqui costuma pensar em coisas que podem te matar? Levanta a mão. São poucos. Eu acho que vão ser mais, se a gente espremer. A morte é um assunto delicado. E se você não pensa, possivelmente é porque você tem muito medo dela. E você se livra do medo de que jeito? Não pensando. Certo? A morte é assim. Deixe-me dar uma sugestão. Leia um livro que foi reeditado agora, chamado Você Está Preparado? É o melhor compêndio sobre morte que eu já vi. É do Billy Graham. Foi reeditado pela Mundo Cristão. Pegue esse livro para ler. De tempo em tempo, eu leio este livro. Tem um capítulo sobre a morte de crianças, que todas as vezes que eu li, eu tive que pôr o joelho no chão. De ver como algumas pessoas conseguem enxergar a morte do ponto de vista de Deus. A morte é um assunto delicado, que não é a nossa finalidade. A finalidade aqui ela produz sofrimento. Este tema produz sofrimento. E o que nós precisamos fazer? Encontrar a solução. João, não precisam abrir, capítulo 11, versículo 25, Jesus diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Há um consolo para a morte. Qual consolo é? A pessoa do Senhor Jesus. Eu desconheço consolo para a morte fora de Jesus. Desconheço. Mas em Jesus há um santo e bendito consolo. Então, aprendamos a lidar com esses três assuntos: desprezo e rejeição, solidão e a morte. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Vamos orar.
Senhor, tem profunda misericórdia de nós e ensina-nos a lidar com as dores da vida. Ensina-nos a em todas as coisas olharmos com os teus olhos. Eu oro, Senhor, por aqueles jovens que se sentem rejeitados e desprezados. Eu oro pedindo que eles encontrem a maturidade nesse processo. Eu oro, Senhor, por aqueles que se sentem sós. E eu oro pedindo que eles encontrem a face do Pai. Eu oro por aqueles que têm medo da tragédia da morte. E eu peço que eles encontrem a vida que há em Cristo, a ressurreição no nosso Senhor. Pai, visita-nos. Visita esse povo que se reúne em Teu nome. Levanta jovens, maduros, fortes, para poderem viver tudo aquilo que eles precisam viver no Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.